voltamos aqui com a Velocidade. Entrevistamos no bloco anterior a advogada Andréa Peixoto. A gente falava sobre a questão da violência contra a mulher e o trabalho da subseção de Itabuna da UAB, junto à Comissão da Mulher, no programa de enfrentamento que eles vêm realizando aqui no nosso município. Agora eu vou entrar um pouco na questão política e aí eu vou abordar aqui com o Dr. Rui, inicialmente, essa grande polêmica que é hoje o STF. Nós tivemos durante a semana uma sucessão de fatos que veio realmente criando uma situação de emergencial, de calamidade no país em todos os aspectos. Inicialmente foi estourado, né, a bomba a respeito do Dias Toffoli, que apareceu na questão da Lava Jato. Ele foi pontuado pelo Marcelo Odebrecht, né, durante alguns e-mails, no período que ele era advogado-geral da União, lá em 2007. Então, doutor Rui, inicialmente, sobre o fato de ter aparecido o nome de um ministro do Supremo na investigação da Lava Jato, inicialmente quero que você fale, como advogado, como cidadão, como crítico político também, quais são os riscos, o que é que mais assusta com relação a isso? Havermos o nome de um ministro envolvido diretamente na Lava Jato. Olha, eu acho que a gente tem que esclarecer bem o que está pontuado aí. O que é que ocorreu na prática? A Polícia Federal tem um sócio da Odebrecht, o Marcelo. Ele, é lógico, numa delação premiada, ele se comprometeu a dizer a verdade. Ele tem que dizer a verdade, e a Polícia Federal indagou a ele quem seria o amigo do meu pai, tá certo? E aí o Marcelo respondeu que nesse caso seria o Antônio Dias Toffoli, que hoje é ministro-presidente do STF. Agora, o fato decorreu de quê? Decorreu de que o juiz substituto de Moro, né, diante dessa referência da Polícia Federal que Marcelo tinha informado, o juiz substituto de Moro, como o Dias Toffoli é o presidente e, lógico, tem prerrogativa de foro, encaminhou à Procuradora-Geral da República essa informação, mas não uma informação completa que diz. O Marcelo só respondeu à Polícia Federal que o amigo do meu pai era o Dias Toffoli. O fato... Agora, o que, digamos assim, acentuou a crise é o fato do Dias Toffoli, por conta de uma suposta ou de supostas ameaças ao STF, né, através das redes sociais, ele abriu um inquérito para apurar exatamente esses fakes e os supostos vazamentos, porque essa notícia foi vazada. E há um entendimento do STF, dos ministros hoje, de que esses vazamentos são propositais e parte dos procuradores da Lava Jato. Se tornou uma república, né? A imprensa já se refere aos procuradores como a República de Curitiba, tá certo? Então, há uma crítica muito grande ao STF, notadamente ao presidente, o Toffoli, por conta desse inquérito que ele abriu com base no artigo 43 do Regimento Interno. Está claro isso lá. Agora, há uma contestação, ministro do próprio STF, uns 3 ou 4 já se colocaram publicamente contra isso. A Procuradora-Geral já pediu o arquivamento desse inquérito, o relator indeferiu. Lógico que tudo isso vai terminar no plenário do STF. Certo? Agora, eu discordo quando achar que a República está despedaçando. Não está. Eu acho que a gente tem aí os 3 poderes funcionando bem, né? O Executivo com as suas derrotas, o Judiciário com as suas questões com a relação à Previdência Social, que hoje é a temática, né? É a pauta da nação, é a Previdência Social. E o Judiciário com esses ataques, porque é inadmissível também que você queira abrir a CPI da toga no Senado, sabe, sem fato determinado. Então, nesse caso, você se posiciona
contra ou a favor a CPI da Lava Toga? Diante desse cenário, Rui, tão complexo que está ocorrendo, principalmente o apelo, né, da sociedade com relação a isso. Quer dizer, o STF toma uma medida de querer bloquear, inclusive, redes sociais de possíveis críticos ao que está acontecendo dentro do STF. Onde é que você encontra aí um equilíbrio entre a sua liberdade de você estar fazendo esse tipo de análise sobre um órgão, que é um órgão público, querendo ou não, o STF sendo judiciário. É um poder. E ainda, dentro desse contexto, as pessoas meio que perderam o direito de estarem se manifestando, o que, na minha concepção, eu creio como absurdo. Eu enxergo como um grande absurdo que a gente não tenha mais o direito de estar se posicionando numa situação dessa. Eu não compreendo assim. Eu vejo, é lógico que eu tenho que respeitar a sua opinião, mas eu não vejo assim, porque uma CPI, para ela ser instalada, ela precisa de um fato determinado. E qual fato determinado? Certo? O presidente do STF abriu um processo, certo? Previsto no regimento interno da Casa. Certo? Ele está embasado na lei. Agora, ele é a instância final? Não. A instância final no STF é o plenário, que vai resolver. Tá certo? Agora, você remeter a lava-toga, né? Submeter o judiciário porque o ministro soltou alguém através do instrumento legal, do habeas corpus, certo? Ele deferiu e a opinião, isso contraria a imensa opinião pública. O judiciário não tem que se submeter às vozes roucas da rua, porque senão é lixamento. Tá certo? Se as pessoas querem sangue, tudo bem. Aí é lixamento, porque nós temos um judiciário funcionando e um juiz, ele tem que ser assegurado, inclusive a Constituição assegura a liberdade, né, dele poder decidir. Agora, a opinião pública é contra Gilmar Mendes porque ele soltou fulano, porque ele soltou... Quem compreende bem o judiciário e o STF sabe que lá há duas correntes. A corrente chamada garantista, aquela corrente que acha que prisão não resolve, isso é uma tese jurídica, certo? Né? Não é... O cara escreve sobre, estuda sobre... E há aqueles que acham que cadeia cheia resolve. E não resolve. Nós temos a segunda ou terceira população carcerária do mundo, 700 mil encarcerados, 60% disso sem julgamento. Tá certo? Então, nem por isso nós temos um país melhor, menos violento. Tá certo? O que eu acho que é importante é assegurar a lei e a ordem. Isso que é importante. Eu vou estar fazendo intervalo comercial aqui, nós voltamos já, ainda nesse debate a respeito do STF. Nós voltamos já. Voltando aqui com a Lucidade, ainda sobre o assunto polêmico da semana, que é o STF. E eu queria falar, Rui, você pontuou a questão da liberdade, do direito do Toffoli em estar adotando essas medidas, né, segundo você, amparado pelo regimento interno, ok. E a nossa liberdade e o nosso direito de estar se manifestando contra o que está acontecendo, onde é que fica nisso? Mas não é o Toffoli que... O Toffoli só instalou, de acordo com o artigo, uma comissão para apurar ataques. E isso é verdadeiro. Nas redes sociais, tá? Nas mídias digitais, há uma verdadeira milícia digital atacando. A gente vê um general da reserva chamado Paulo Torres, que foi o candidato a governador agora recente, ele já ameaçando fechar o STF. Quer dizer, pessoas chamando de vagabundo, de ladrão, disso, aquilo. É um ataque a uma instituição. Infelizmente, as leis estão aí.
Tá certo? Agora, não foi, ele instaurou, ele abriu um inquérito e tem um relator. Quem adotou essas medidas, suspendendo a revista, abrindo o sigilo de algumas pessoas, foi o relator, não foi o Dias Toffoli. Tá certo? Então, quando você diz, o Toffoli ataca, não foi ele. Né? E aí como eu estou dizendo, para tudo tem um remédio jurídico. Já há no STF 7 ações distribuídas para o ministro Fachin. O Fachin já pediu informações ao Alexandre de Moraes. Provavelmente vai decidir, ou monocraticamente, que eu não acredito, ele deve levar ao plenário do STF, que provavelmente, pelo que a gente está percebendo, pela pressão que está havendo em relação ao ato, o plenário pode vir a desconstituir a decisão. Então, né, e uma outra questão que eu queria chamar a atenção, né, esse órgão, o STF, ele tem um órgão acima dele, que é o CNJ, para corrigir os rumos, né, do judiciário. Qualquer qualquer reclamação que você tenha, você deve se dirigir ao Conselho Nacional de Justiça, né? Então, tem como. Por que, então, abrir uma CPI para apoiar um ato, né, que não foi determinado? É um ato de ofício, um ato embasado na lei. Essa que é a questão. Nada contra, eu acho que tem que se apurar tudo, né? Sou contra qualquer tipo de cerceamento de liberdade de expressão, sobretudo. Sou contra, sou a favor da liberdade aos extremos. Agora, é preciso também respeitar a lei. A lei tem que ter um limite. Segundo consta informações que essas páginas específicas onde o Marcelo Odebrecht ele declara se tratar do Dias Toffoli desapareceu dos autos da Lava Jato e não chegou até a Procuradora-Geral da República. E aí agora acontece o fato também da suspensão em relação à revista, onde havia noticiado, enfim. Foi um vazamento. Houve censura, Rui? Houve vazamento. O que o STF está apurando é o vazamento. E há uma pressão muito grande, aí eu reconheço, porque a briga hoje é na rede social, são as milícias digitais que a gente sabe quem está manipulando. Então, quando a notícia dessa cai nessas milícias, o poder de multiplicação é muito grande. Então, por exemplo, essa história de que sumiu o documento é um fake. O juiz extraiu dos autos o documento, porque não fazia parte daquela denúncia, apareceu porque a Polícia Federal informou depois de Marcelo ter sido questionado, o juiz verificou nos autos que aquele fato não interessava aquela discussão. O que ele fez? Ele extraiu, como o Toffoli, o nome surgiu, é do presidente do STF, extraiu dos autos e encaminhou à Procuradora-Geral da República para que ela adote medidas que ela entender cabível. Então não sumiu, isso é fake. Mas independente, Rui, desse fator de ataques em redes sociais, enfim, o fato houve uma ordem direta do STF para que retire... Uma ordem judicial. Isso, para que se retire de circulação a revista da Não, determinou um fato determinado. Mandou que retirasse aquela notícia de que, né, desse encaminhamento que tinha sumido essa parte. Suspendeu foi a publicação disso, não tirou a revista de circulação, tá certo? Sobre aquele fato específico. A censura que ele fez foi sobre isso. Não foi. A revista pode estar circulando livremente, não há nenhum impeditivo. A medida se restringe a essa parte, deixar de reproduzir aquela notícia que ela deu como verdadeira. Eles estão apurando. Eu acho que a gente só está fazendo aqui é restabelecer a verdade, entendeu? É compreender, para que, por exemplo, quem está do outro lado, a notícia às vezes chega quebrada, a notícia, você sabe que jornais, revistas, eles têm lados, né? Não são ideologicamente neutros.
Entendeu? Às vezes você dá uma matéria de capa, mas é preciso também fazer uma leitura do que está subjacente, né? O que na verdade aquela matéria por trás, qual o conteúdo dela. Então, a quem interessa isso. Então é importante a gente também fazer para pontuar e esclarecer. Saindo aqui agora, Rui, do assunto do STF, ocorreu essa semana um fato inusitado que é a Janaína Pascoal. Ela alegou que ela, pela concepção dela hoje, é como se o PSL estivesse se aproximando do que é o PT. Só para informar aqui, o fato surgiu por conta da questão do aumento do preço do diesel, que foi anunciado que ocorreria, e o presidente Jair Bolsonaro, ele interferiu nisso, pediu para suspender, para adiar. Então, na concepção da Janaína, é como se a ideia do livre comércio, do liberalismo, tivesse se rompido um pouco com essa ação do Bolsonaro. Dentro disso, como é que você enxerga essa relação da Janaína Pascoal, que houve um outro fato também, onde ela demonstrou um grande descontentamento com o presidente? Todo mundo, a maioria das pessoas estão acompanhando o caso do Laranjal, o ministro do Turismo, que é acusado disso. E houve uma deputada do PSL que alegou receber ameaças de morte depois dela ter denunciado o fato das candidaturas laranjas. E nisso a Janaína se movimentou nas redes sociais, no Twitter dela, falando que é solidária a essa deputada e que ela está chateada com o presidente porque ele não se manifestou com relação a isso. Tentando entender aonde está a questão da mulher nisso, né? Dessa proteção, que até agora o presidente não tomou nenhuma ação direta com relação ao ministro do Turismo. E aí, Ru, como é que você avalia esse cenário que está ocorrendo dentro do PSL em si, mediante esses últimos acontecimentos? Só uma ressalva, um governo que tem uma ministra que diz claramente, na contraposição exatamente ao que as companheiras da OAB estão pregando, que é exatamente a cidadania, tem uma ministra que abre a boca dizer que, na concepção dela, cristã, a mulher deve ser submissa aos homens. E ele não toma nenhuma atitude, quer dizer, é um retrocesso num ambiente em que as mulheres ganham cada dia mais espaço. Agora, com relação à questão de Janaína dizer que o PSL está parecido com o PT, eu acho que é por conta exatamente desse centralismo, né? O presidente foi eleito com um viés liberal, deixa a economia acontecer, fazer. E acontece que quando ele faz uma intervenção dessa na Petrobras e fez, significa que a Petrobras, no mesmo dia, teve uma perda de 32 bilhões na Bolsa, por conta de uma irresponsabilidade, tá certo? Então, quebrou todos aqueles argumentos, certo, da eleição dele e do farol dele, o posto Ipiranga, Paulo Guedes, que vendeu o país lá fora como aberto ao liberalismo e vendeu o discurso na campanha de que o liberalismo vencendo, a gente teria aqui uma enxurrada de dinheiro e investimento. Pelo contrário, a gente está verificando, 3 meses depois do governo instalado, que você tem, pela primeira ou segunda vez na história, você vai ter, nesse trimestre, um crescimento negativo. Quer dizer, os 2 PIB de Michel Temer foi 1%. Né? A projeção desse ano, com a eleição do meu governo, seria um crescimento de 2%. Já seria alguma coisa razoável num país que está com 14 milhões de brasileiros desempregados. Esses, né, fora os informais, que esse número vai para 30 milhões. Tá certo? Então, de repente, você tem um PIB projetado para 2019 em 1%, significa que as coisas vão muito mal. Vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já com a Velocidade. Voltamos aqui com a Velocidade. Estávamos falando no bloco anterior sobre a relação Bolsonaro, economia e o posicionamento da Janaína Pascoal, e ainda sobre esse fator da intervenção do presidente quanto
o aumento do preço do diesel, ele fez baseando-se, né, numa possível greve dos caminhoneiros. Rui, dentro dessa balança aí, para você avaliar em termos de impacto negativo, como é que seria essa administração? O mínimo ideal, quer dizer, se ele permite esse aumento, que acabou acontecendo também, foi informado o aumento de 10 centavos no preço do diesel. Não era o previsto, era maior. Seria maior. É. E aí, como é que ele faz para poder equilibrar essa balança entre controlar os caminhoneiros, uma possível greve, que é algo que também para o país seria um desastre. A gente viu o ano passado. Perfeito. A força disso, a força negativa no país com relação a isso e essa queda, né, em termos de valorização da Petrobras. Isso aí, de repente, ele anunciou ontem medidas com relação a isso. Mas veja bem, sem a economia crescer, não resolve. Quais são as medidas? Ele abriu agora um crédito no BNDES para os caminhoneiros de 400 milhões, certo? E isso até de 30 mil para cada caminhoneiro, admitimos até 2 caminhões, tal, de 400 milhões. Ó, o que acontece? Acontece que a gente está com a frota de caminhões no Brasil superdimensionada, tá certo? Então, no período do pique da safra, essa frota ela é usada, mas a safra não é um ano inteiro. Então você não tem como resolver esse problema, né? E não será o BNDES com 400 milhões que vai resolver. O que vai resolver é o crescimento econômico. Tá certo? Então é uma medida paliativa, digamos, é uma medida anti-greve, para evitar o mal maior, uma paralisação. O governo já percebeu que os caminhoneiros, a força dos caminhoneiros hoje no país, nós não temos uma infraestrutura rodoviária, né, que dê conta isso, o modal ferroviário que seria da maior importância, ligando essa área de produção ao porto de Itaquí e Santos, não está concluída ainda. Então, basicamente, isso ainda depende de uma frota de caminhões, né, que está superdimensionada, que quando a safra acaba, não tem o que fazer. Então, você tem que ir dar socorro. O socorro é baratear o diesel. Então, é uma questão que amortece agora, mas não resolve definitivamente o problema. Falando aqui agora um pouco sobre Itabuna, essa semana a vereadora Charliane, ela fez uma denúncia com relação ao preço que é pago pela prefeitura com aluguéis de imóveis no município. Segundo a vereadora, em 2017 esse valor em aluguéis de imóveis foi de 944 mil nessa faixa, e ano passado, 2018, esse valor subiu para 1.800.000, ou seja, dobrou. E você que tem entendimento sobre a questão de administração pública dentro do seu campo de direito, como é que você enxerga uma possível justificativa para esse aumento desorbitante de dobrou o valor pago pela prefeitura com aluguel na cidade? Olha, o que a gente vê na maioria dos municípios, e eu acho que está ocorrendo em Itabuna, há muitos programas aí na área de assistência social e na área de saúde, regulação e tal. E é verdade, o município de Itabuna não tem equipamentos, digamos, prédios a albergar todas essas obras de demanda que eles, né, por meio de convênios com o governo federal. Então, agora, eu não tenho dados concretos assim, para dizer se isso está superdimensionado, porque até a própria vereadora, ela verifica que há nesse espaço de tempo um aumento incremente, mas ela não cita as áreas onde... então a informação chega meia truncada para a gente fazer análise aqui. A gente não pode fazer uma crítica mais aprofundada à medida que você não tem esses dados. Ela só diz que cresceu muito, mas não diz por conta de que se isso é resultado ou não, né, de incremento desses programas sociais ou, né, de medidas tomadas, adotadas sem sentido, de aluguéis, né, de coisa que podia ser dimensionada melhor. Mas ela não diz isso.
mais uma informação aqui sobre um novo possível nome para a prefeitura. O vereador Aldenis Meira, ele informou que ele não vai mais ser candidato a vereador e está em negociação, segundo alguns blogs, para o PSB, fazendo a migração para o PSB e, quem sabe, um possível nome para se candidatar a prefeito. O que é que você acha de mais um nome sendo o nome do vereador Aldenis Meira? Olha, eu acho que a Aldenis já foi vereador 2 vezes, certo? E o PSB, em se tratando do PSB, um partido que tem uma um nítido posicionamento no âmbito estadual, é um partido já formatado, com boa qualidade, com bons quadros. Eu acho que para ele, basicamente, é uma saída boa, saindo do PCdoB, um partido de esquerda, para um partido de esquerda mais, digamos, light. Agora, a vinda para ele, o Itabuna, para ser candidato pelo PSB, eu acho que tira um pouco o partido aqui em Itabuna do estado de letargia. O PSB é um partido grande na Bahia e Itabuna é o quinto ou sexto colégio eleitoral e o PSB aqui não há nenhuma movimentação. Eu acho que a vinda dele para o PSB, ele vai trazer, ele é bem articulado no campo da esquerda, ele é foi do PCdoB, mas tem ligação com o PT. Eu acho que em Itabuna ele pode desenvolver um bom papel, até qualificar o debate para 2020. Eu quero agradecer aqui novamente a sua participação, André. Muito obrigada por ter vindo. Dr. Rui, mais uma vez, obrigada pela participação. Quero agradecer vocês que acompanharam aqui o nosso programa. Pedir que vocês sigam nossas redes sociais, a tviplay.com.br também, o nosso site. E acompanhem aí diariamente a nossa programação. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.